Muito boa tarde. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar de assédio sexual, vamos falar de hepatite A, vamos falar de teatro e de música. E os nossos convidados são Clarice Nisquier, que é atriz e que faz uma nova temporada da peça A Alma Imoral, aqui no Rio. Essa peça está em cena há 12 anos. Só. Maravilha, Clarice. Eu fui assistir quarta? Quarta agora. Porque agora é só as quartas. Isso. Doutor Edmilson Migovski, que é infectologista, e ele vai nos explicar esses novos surtos de hepatite A aqui no Rio e em São Paulo. Quer dizer, como se nos bastasse o que a gente já tem, um surtozinho de hepatite A. Para temperar um pouco mais o verão, né? É. Infelizmente. Nós estamos com Sandra Portela, que é cantora, e ela está lançando o Banho de Fé, que é o seu primeiro CD em âmbito nacional. E ela vai cantar pra gente, ela está aqui com o Rafael Prates. Já, não é isso? É isso aí, daqui a pouquinho com vocês aí. Maravilha. E nós estamos com a Adriana Mota, que é socióloga, ela é feminista, ativista, é da articulação das mulheres brasileiras. E ela vem nos falar sobre assédio sexual e essa recente polêmica envolvendo as atrizes francesas e as atrizes americanas. Enfim, foram as francesas que provocaram a polêmica. Vamos lá ver o que a gente pode falar sobre isso. Prazer em ter ela aqui, Adriana. Obrigada, igualmente. E estamos com Camila Abreu, que vai nos explicar tudo que um telespectador precisa saber para participar do programa. Exatamente. Boa tarde, pessoal. Boa tarde para você aí de casa. Então, para participar é muito simples, basta você entrar na sua rede social favorita, que pode ser Twitter, Facebook, Instagram, mandar o seu recado ou a sua pergunta para os nossos convidados usando a hashtag Sem Censura. Eu vou localizar e repassar para eles. Bom, é isso. Participem. Ok, então vamos pedir para a nossa querida Sandra Portela de começar cantando. Você vai começar cantando o quê, Sandrinha? Vamos lá, vamos de Emoriô. Emoriô é lindo. João Donato e Pode Gil. ser. Vamos lá. Simbora. Emoriô deve ser uma palavra na cor, uma palavra de amor, um paladar. Emoriô deve ser alguma coisa de lá, o sol, a lua e o céu pra Oxalá. Emoripau, ser uma palavra na cor, uma palavra de amor, um paladar. Emoriô deve ser alguma coisa de lá, o sol, a lua e o céu pra Oxalá. Emoripau, muito obrigada. Maravilha, Sandrinha. Vem sentar aqui. No Vamos final lá. do programa, a gente faz uma entrevista com você e a gente fala bem. Obrigada, Rafael. Olha só. E depois ficam falando que a música brasileira não tem nada de novo. Caramba, que isso, cara. Tem umas cantoras. Olha só o tamanho da voz dessa menina. Obrigada. Vamos falar dessas coisas graves, Edmilson. Vamos lá. Hepatite A, para acabar continuar- logo com a Não estou raça. continuando ouvindo essa voz maravilhosa, não? Não tem como? Pois é. Não, a gente vai ouvir ela mais. Eu vou explorar ela mais um pouco melhor, depois. né? Vamos lá. Precisa. Hepatite A. Sabe que eu li? Que era assim, em 2016 teve 54 casos em São Paulo. Notificados, Em 2017 teve 517 casos em São Paulo de hepatite A. Parecido no Rio. Hepatite A é uma doença que se transmite por via fecal oral, né? Ou, por que é fecal oral? As fezes contaminando alimentos, contaminando água. Eu costumo dizer, aquilo que você não pode descascar, lavar ou ferver, melhor é não comer, né? Tá. Quer dizer, a gente tem essa possibilidade de contaminação. E um fenômeno que ocorreu nos últimos anos, no Brasil, nas últimas décadas, quando eu fiz medicina, antes se dizia assim, todo adulto brasileiro já teve hepatite A. Isso foi mudando completamente. E hoje a gente fala que praticamente nenhum adulto brasileiro teve hepatite A.
E qual é a informação em relação a isso? É que essa infecção, quando acomete adulto, é de maior gravidade. Então, quando você tinha a doença cometendo crianças, ninguém nem percebia. Muita gente da sua idade, da minha idade, teve hepatite A sem saber. Se eu for fazer exame de sangue, vou ver que teve. E ok, passou batido. Só que hoje em dia, em função, em parte da melhor qualidade da água, saneamento básico, você teve a população crescendo e não se contaminando. Então, te dou algumas informações. Por exemplo, eu fiz uma pesquisa entre alunos de medicina e de enfermagem em 2000. E lá nesse grupo de alunos de medicina e enfermagem, apenas 14% tinha sorologia positiva. Tá. Se você fosse fazer um levantamento entre índios, por conta do não saneamento básico, não cuidado com a higiene pessoal, chegava a ser 100% das pessoas que já eram infectadas, já tinham sido infectadas. Então, a tendência hoje é você ter surtos, sim, no Brasil como um todo, porque a vacinação está sendo disponibilizada para crianças entre 1 e 2 anos de idade no setor público, mas não contempla adolescentes, não contempla adultos. E aí você não tem uma boa cobertura vacinal, vai ter casos e morte por hepatite A. Mortes? Ainda que seja uma doença quase sempre de evolução muito boa, evolução benigna, a causa principal de hepatite fulminante, que é aquela hepatite que causa morte, é o vírus da hepatite A. Não tem a gravidade da hepatite B, não tem a gravidade da hepatite C, mas como muita gente é afetada, você acaba tendo esse percentual pequeno de maior gravidade, sendo um número absoluto muito grande. Por que nos adultos é mais grave do que... Essa é uma questão muito interessante, né? Todas as viroses, que eram viroses comuns da infância, quando acomete adulto é mais grave. Sarampo é mais grave, catapora é mais grave, cachumba é mais grave, rubéola é mais grave. Ou seja, é uma característica dessas viroses comuns da infância. É então, porque o vírus é mais forte ou porque o sistema imunológico é mais fraco? Às vezes é porque tem menos resistência, porque às vezes você reage de uma forma muito abrupta e parte da infecção ela é pelo próprio vírus e parte é um tiro muito forte que você dá. Às vezes uma resposta inflamatória que você provoca acaba sendo mais deletéria do que a própria infecção por conta disso... Você acaba morrendo da reação que o organismo tem. Isso pode ocorrer, é verdade. Tá. E por que está aumentando os casos de hepatite A no Rio de Janeiro e em São Paulo? Na verdade, está aumentando a percepção, sim, dos casos. Porque antigamente você tinha casos ocorrendo em criança e o diagnóstico passava batido, porque não tinha olhos amarelados, não tinha o quadro clínico da hepatite. E o adulto ele tem mais o quadro clínico. Entendi. Então, por exemplo, no Vidigal, agora no Rio de Janeiro, os casos vinham ocorrendo basicamente entre homens e adultos, né, e a criançada não está sendo atingida, ou se foi atingida, como está vacinada, não está adoecendo. Ou se foi infectada, não está tendo manifestação clínica, porque a boa parte das crianças infectadas, o quadro é pouco sintomático ou assintomático. Tá, então é um surto de adultos. Basicamente de adultos a percepção clínica, né, mas pode ocorrer em qualquer pessoa. Como a vacinação está disponível na rede pública já há uns 3 ou 4 anos, essa criançada está meio que liberada, né? Porque está vacinada. Mas os adultos podem se vacinar, a vacina funciona? Pois é, funciona, é muito boa, eficaz, só que não tem vacina para todo mundo. Tá. E aí o Ministério da Saúde restringe aquele grupo que mais provavelmente nunca se infectou, que é o grupo de crianças. Então, por exemplo, aí você, na sua idade, é muito provável que você já tenha tido hepatite A quando criança. Então, entre eu pegar 100 doses e vacinar 100 adultos, é melhor vacinar 100 crianças. E tem um outro detalhe. A dose que eu faço em criança é metade da dose que eu faço em adulto. Então, eu consigo, com 1.000 doses de adulto, vacinar 2.000 crianças. Então, se um adulto agora for num posto de saúde, eles negam a vacina? Eles não vão a vacina. Você vai ter que comprar e é uma vacina que custa uns R$180. R$180 tem vacina na vacina. Cara. Olha só. É caro não para mim, não para você. Não, mas olha só, se você levar em consideração os dias que uma pessoa... Vamos lá, pegar dentro dessa hierarquia social uma pessoa que seja diarista, né? Que tenha 150, 180, R$100 por diária. É muito mais do que isso. Essa pessoa vai ficar, no mínimo, um mês e meio, 2 fora do trabalho. Então, mesmo para essa pessoa que dentro dessa estrutura socioeconômica não é a pessoa mais privilegiada, ainda assim, para ela, é vantagem fazer a vacina, mesmo ela pagando pela vacina. Então, assim, eu defendo muito a vacinação. É claro que a vacina deveria ser universal. Eu fiz uma pesquisa com estudantes do ensino médio e ensino primário, numa escola chamada Lourenço Filho, no Grajaú, no Rio de Janeiro.
E lá eu fui avaliar um surto de hepatite A e eu vi que se a pessoa tivesse, para cada R$1 que a pessoa investisse na vacina, ela economizaria R$3. Isso entre crianças, que a clínica é menos exuberante do que entre adultos. E nesses casos que ocorreram nessa escola, não teve ninguém morrendo por hepatite A, ainda bem, mas poderia ter morrido. Então, assim, mas mesmo assim eu perguntava para a mãe, se você tivesse que pagar a vacina, porque ninguém pagou porque nós conseguimos a vacinação e vacinamos toda aquela escola. Eu perguntava, se você tivesse que pagar, quanto você estava disposta a pagar pela vacina? E botava desde R$10 a R$100, era múltipla escolha. E a maioria, a despeito de ter sofrido e ter gasto muito dinheiro com a doença, dizia que não estava disposto a pagar nada. Então, a percepção do brasileiro de prevenção, ela acha que vacina é algo que tem que ser de graça. Não, ela acha que vacina é um problema de saúde pública, portanto, o governo deve arcar com esses custos e quem é rico pode pagar. Eu acho que a população tem um pouco isso, Edmilson, que é um pouco justo. Não, eu acho também. Só que assim, se você for pensar na vacina, eu sou ministro da Saúde. Se eu quiser botar amanhã a vacinação universal, esquece, não vou conseguir. Tá. Eu não tenho como produzir a vacina de hoje para amanhã. Então, essa é a questão principal. Num país de dimensão continental como o Brasil, ou você tem realmente uma produção interna de vacina, Fiocruz, né, Instituto Vital Brasil, Butantan, ou a gente vai realmente patinar em algumas coisas. Já que você diz que o quadro é esse, vamos tentar evitar a hepatite, né, gente? Porque lavar as mãos, vamos lá, então. Lavar as mãos. Quais são as características da hepatite? Hepatite A é uma doença... A gente doença, só está falando de hepatite A. Depois que você se contamina, 15 a 50 dias depois, você tomou aquele sacolé na praia, din-din contaminado, você vai desenvolver doença de 15 a 50 dias depois. Inicia com quadro de mal-estar, dor no corpo, náuseas, né? Enjoo, vômito. As fezes ficam muito escuras, muito claras, como se fosse massa de vidraceiro, e a urina muito escura, como se fosse um mate forte. Os olhos amarelados, né? Que a gente chama de icterícia, e o quadro clínico é esse. Você vai ficar doente aí um mês e meio, cansado, afastado das atividades, cansado. Ainda tem uma evolução muito frequentemente bifásica. Eu fico doente, fico um períodozinho mais ou menos, depois volto a adoecer. Então, isso pode durar 2, 3 meses, em adulto principalmente. Tratamento? Não tem tratamento, né? Não existe um tratamento específico. É repouso, se porventura você tiver o desprazer e o azar de evoluir para uma falência desse fígado, porque o fígado sendo muito destruído, pode até eventualmente ser necessário transplantes de fígado, que é uma coisa... Mas aí, no caso, bem mais grave, né? Mais grave, mas que pode ocorrer, né? Tá. Então, a maior parte da nossa sorte é que evolui muito bem. Diferente da hepatite B, da hepatite C, não cronifica, não vai se arrastar e não vai causar câncer de fígado, como a hepatite B. Além de ter a vantagem de imunizar a pessoa para o resto da vida da hepatite A. A imunidade para o resto da vida mesmo. A vacina imuniza para todas as hepatites? Da hepatite A. É um vírus só. Tem vacina para hepatite A e tem vacina para hepatite B. E tem uma vacina que combina as duas, A mais B, mas só na clínica privada. No setor público, eu disponibilizo para todo mundo a hepatite B, para crianças a hepatite A, e essa é a distribuição. No público não tem a junta? Não tem a junta. E C não existe ainda? Hepatite C não. Hepatite C são 6 tipos de vírus diferentes, é um vírus mais tacanho para você fazer proteção contra ele. Antigamente. Mas tem tratamento com praticamente 100% de cura hoje, hepatite C. Maravilha. O tratamento na minha época dava-se muito suspiro. É porque a pessoa fica um pouco nauseada com as coisas gordurosas, né? O fígado está comprometido, então você pode não ter... Dizia que o fígado só digeria açúcar. Eu achava muito engraçado aquilo. É folclórico isso. Hoje você não tem mais não precisa mais disso. Você deixa a pessoa comer o que ela se sentir bem comendo. E se porventura tiver sangramentos, aí tem que realmente internar. E tem outra coisa, você tem que separar tudo dentro de casa, porque você não pode contaminar ninguém, é isso? Principalmente crianças que não controlam o esfíncter e podem defecar, e essa pessoa que vai cuidar dessa criança tem que ter cuidado redobrado. Porque o fato dela limpar o cocô da criança não é nada, porque ela pode, de repente, levar pôr na boca. Fecal oral, né? Então, países como, por exemplo, a Argentina, Israel e agora o Brasil, que iniciaram a vacinação só de criança, se percebeu de uma forma muito interessante que os casos em adultos também diminuíram, né? Mostrando que se eu vacinar a criança e ela deixar de ficar eliminando vírus, ela acaba diminuindo os casos de hepatite A. Agora, a hepatite A é uma doença de transmissão pela água, portanto,
todo cuidado é pouco com a água, e nesse momento, se você desconfiar da água, é mais prudente você até mesmo ferver e não beber água de uma fonte que Foi você não confie. descoberto um poço artesiano, um chuveirinho na praia e água mineral contaminada dentro do Vidigal. Pois é. Mas parece que essa água mineral não era tão mineral assim, que era Sabe uma teve água... uns casos no Vidigal mesmo, uns 10 anos atrás, de um surto de cólera. Aí foi se pesquisar e se descobriu que ao lado do campo de futebol tinha uma fonte, né, natural de água e que os rapazes jogavam futebol, brincavam, vai lá beber aquela água mesmo. E a fonte estava contaminada. Se essa captação de água pega um lençol freático contaminado com esgoto, pode vir não só hepatite A, cólera, giardia, parasitoses intestinais, norovírus, rotavírus, enfim, uma gama enorme de bichos que podem causar muito problema para a gente. E salada em restaurante aquilo? Também, né? Em qualquer restaurante, se a folha, né, pode estar contaminada. Então, essa história, né? Se você não pode lavar, descascar ou ferver, não come. Melhor não comer. Atualmente está melhor com essa coisa. Sobretudo com esse preço da vacina que você está achando até normal. Ah, é barata a vacina. Cara, é doença, hein? Vai por mim. Tá e certo. nem a população do Vidigal vai ser vacinada? A população do Vidigal está sendo vacinada, até onde eu sei, até 4 anos de idade. Então, eles estenderam um pouquinho mais. Qual é a lógica disso? Muito provavelmente, as pessoas que moram no Vidigal, acima de 35, 40 anos, que não pegaram esse alimento básico, como hoje tem no próprio Vidigal, já se contaminaram. Então, não é vantajoso você desperdiçar vacinando quem já teve. Por outro lado, é difícil você fazer o exame de sangue e só fazer a vacina em quem está negativo. Então, é melhor em campanha você fazer vacinação de uma forma muito cega. Mas, assim, infelizmente, não tem vacina para todo mundo, né? Que seria o ideal que a gente pudesse fazer. Incrível. Vamos lá, vamos conversar com a Clarice sobre essa peça que está em cartaz. Há 12 anos, gente, ela faz há 12 anos uma peça. E o pior que não é isso. O pior é o sucesso que ela faz há 12 anos. Então, conta a história. Então, eu estava aqui nesse programa. No Sem Censura. No Sem Censura. 12 anos atrás. Até mais, né? Uns 14 anos 14 atrás. Anos. E, não era a Leda que estava apresentando? Não, era a Carla Ramos. E o Rabino Newton Bonder estava presente também. E o Sem Censura, há muitos anos atrás, ele tinha sempre um tema, né? Às vezes tinha. Às vezes tinha, às vezes não tinha, mas no dia que eu fui tinha um tema que era a religião. Então eu perguntava para cada convidado qual era a sua religião. E eu disse que eu era judia budista. Eu sou de família judia, eu sou judia. Na sexta-feira vai no centro de macumba para poder garantir. Exatamente. E então eu estava muito apaixonada mesmo por uma meditação budista. Eu vou até de vez em quando ainda no templo budista de Santa Teresa aqui no Rio, que é a da tradição Theravada, enfim. Então qual é a sua religião? Eu sou uma judia budista. E o Rabino Newton Bonder estava presente e eu recebi um fax de uma senhora, né, sei lá, acho que é uma senhora, Dona Leia, dizendo que aquilo que eu estava dizendo era um absurdo, que não existia aquilo que eu estava... A minha identidade não existia, assim, vamos dizer. Ou eu era bem judia ou eu era bem budista. E eu fiquei meio sem graça na hora tal, e o Rabino saiu em minha defesa. E ele estava no programa justamente para lançar um livro chamado A Alma e Moral. E como ele saiu em minha defesa e depois teve um debate muito bonito sobre religião, ele me deu o livro de presente e eu fiquei muito curiosa. E quando eu li, eu fiquei tão apaixonada pelo livro, tão apaixonada, que eu falei, eu vou fazer esse livro no teatro. E eu conto essa história na peça. E ontem, na quarta-feira dessa semana, eu estou aqui, hoje é uma sexta-feira, na quarta-feira, a Carla estava presente na estreia no Oi Casagrande. E a gente estava aqui conversando antes de começar o programa. Poxa, por que ela não falou comigo na hora? Eu ia trazer ela para o palco. Porque ela faz a coisa muito conversada. É engraçado, porque você é uma sacerdotisa em cena, vestida com uma túnica grega, e você fala tudo sobre a Cabala, entendeu? E você fala sobre a filosofia budista e a filosofia judaica, e fica todo mundo tocado por uma religiosidade. Que eu chamo assim de uma religiosidade, de uma espiritualidade, né? O homem tem uma capacidade espiritual tremenda e as religiões
cada religião, ela busca organizar esse potencial, vamos dizer assim, né? Mas é um potencial humano a espiritualidade. O que eu acho que a Alma Imoral faz, como ela fala de tradição e traição, ela fala muito sobre transgressão, ela fala muito sobre a sagrada desobediência. Eu acho que nos toca muito porque nós vivemos realmente uma era da nossa civilização que a obediência ela é muito marcada, muito destacada, muito louvada. E a desobediência ficou como algo que não faz parte do sagrado. E isso não é verdade. A nossa espiritualidade, a nossa transcendência, ela passa também pela desobediência. E as histórias do Velho Testamento estão cheias de histórias de transgressões que se o homem não atravessasse o Mar Vermelho, se Abraão não desobedecesse o mandamento de sacrificar o filho, se muitas coisas não acontecessem, se Adão não comesse o fruto proibido, vamos dizer assim, a gente não estaria aqui. Então, a preservação da espécie tem muito a ver com a desobediência. É engraçado porque você começa revertendo conceitos. Você começa a dizer, o corpo é moral e a alma é que é imoral. Exatamente. E aí você já começa a ficar interessado. Como é que é essa inversão de conceitos? E ela vai levando você por essa vertente nova do pensamento, que está muito ligado ao livro do Newton. Isso. Né? É que é uma coisa assim, talvez a base é que não existe uma dualidade no nosso corpo, como se a alma fosse uma instância longe do nosso corpo. Este corpo contém uma alma. Então, eu tenho um corpo físico, eu tenho um corpo psíquico, eu tenho um corpo emocional, eu tenho um corpo esotérico, eu tenho um corpo. Isso aqui que nós estamos vendo de cada um contém tudo em si. Então, quando eu falo que o corpo moral defende a reprodução e a alma imoral defende a transgressão, eu estou falando de um corpo só. Ele divide para efeito de entendimento. Então, na própria medicina, uma vez eu estava estudando sobre o corpo e em 1600 ou 1800, agora eu não decorei muito a data, tinha uma discussão se o corpo era o somatório das partes ou se o somatório das partes era maior que o próprio corpo. Legal. Então, tinham médicos que diziam, não, o corpo não é o somatório das partes. O somatório das partes gera um corpo maior que o somatório das partes. Claro, porque um corpo morto não é um corpo vivo. Né? Então, é como se a alma fosse mais do que o somatório das partes. Você tem todas essas partes unidas e quando faz um todo, nós aí, somos... em suma, ela fica filosofando durante 2 eu fico horas. falando sobre isso. 2 horas, maravilhosamente. Aí fica todo mundo lá olhando. Prende. Aí ela diz assim, olha, se vocês não entenderam, pode perguntar com ele. E é delicioso, porque as pessoas perguntam. Repete aquela parte. Ela diz assim, basta vocês dizerem uma palavra que eu repito. Aí a pessoa diz, lei. Ela diz, a lei... E ela repete o que ela já disse, porque o texto é dela, é seu texto. Então, fica delicioso. Fica todo mundo assim. 1h30, 1h45 minutos? 1h30. O texto, o que eu fiz? Eu peguei o livro Alma e Moral de um rabino cabalista, Newton Bonder, que escreveu um livro extraordinário e adaptei durante 2 anos esse livro para uma peça de teatro. Então, eu precisei estudar muito, quando ela diz que o texto é meu, assim, eu tenho domínio realmente sobre o texto, porque como eu fiz a adaptação, eu estudei muito. Então, uma pessoa fala solidão... Você sabe. Eu sei do que eu estou falando, realmente, assim, porque eu tive que me aprofundar e li toda a obra do Newton Bonder. Ele agora, 12 anos depois, quando eu estreiei, ele tinha uns 10 ou 11 livros publicados. Agora ele deve ter uns 13 livros. Você até já dirigiu livros que ele fez sobre a Cabala, você já dirigiu também, porque você continua fazendo outras coisas. Isso. E é um entendimento que não tem fim. No ano passado eu dirigi a Cabala do Dinheiro, que a Letícia Tomazella e o Marcos Reis, 2 atores de São Paulo, me convidaram para dirigir, que é um livro do Newton. Você tem contato com o rabino? Assim, tenho, direto. Viraram amigos Viramos depois amigos. disso? Ele estava lá na peça, ela chama ele. Ele falou, vai estrear de novo. Aí ele vai. Legal. E tem essa peça também, tem a supervisão do Amir Haddad. Eu acho que a longevidade do espetáculo se deve a uma estrutura de produção muito simples que nós conseguimos nesses anos todos. É uma coisa que no Brasil é muito importante a gente falar, eu acho, porque
quando uma peça tem um público, muitas coisas desnecessárias de produção vão saindo do caminho. Claro, claro. Então, é você e o público. E quanto menos intermediário tiver nessa relação, mais longeva vai ser a peça. Claro, porque fica tudo cada vez mais simples. Fica tudo cada vez mais simples. Então, a Alma Imoral, ela pode acontecer tanto num teatro de 30 lugares, quanto num teatro de 900 lugares. Eu soube que você, na Virada Cultural de São Paulo, tinha um público de mais de 1000 pessoas. Eu fiz numa praça pública. Pois é, acontece, eu não sei, quem não viu, você viu. Eu assisti. Então, você sabe, a Clarice, ela fica pela dona. Sim. E, Mostra a alma. Que tem uma coisa bonita nessa história. Linda. Não tem nada, absolutamente nenhuma coisa não natural nela, que eu suponho que tem um processo aí. Não é tão simples assim. Mas como é que é diferente? Você está numa sala com 40 pessoas. Uma praça... porque você fica muito mais fragilizado, e é isso que você tem que mostra. usar repelente, né? Cheio de mosquito lá na praça. Não, além do que, mas o repelente não aparece, né, Edmilson? Roupa aparece. Claro. O que acontece? Há um desnudamento do corpo. Um desnudamento justamente para revelar a alma, para revelar este algo que aparece, que é além do somatório das partes. Né? Então, esse desnudamento, ele é revelado de uma maneira que eu tenho que me desnudar da forma mais simples possível. Não é um convite erótico, não é um... Não tem exibição, não tem inclusive. exibição. É uma coisa assim. Eu fico ali para poder dizer, não há nudez na natureza. É isso que você fala. É isso que eu falo, não há nudez na natureza. Deus só reconhece a nudez do homem na vergonha que o homem sente de sua própria nudez. E assim eu introduzo o pensamento da alma imoral, do corpo imoral, que tem um pensamento por trás que a pessoa tem que compreender para depois compreender tudo o que vem adiante. Mas tem uma coisa, você estava falando do sucesso de uma peça para ela ser tão longeva assim, tem uma coisa, tem várias características, mas tem uma característica que eu achei muito impressionante, que é na demanda da plateia. Tem demanda na plateia, quer dizer, as pessoas querem aquilo. Tanto é que querem, que ela gostou, e ela fala e dizem, e você vai ver e você entende por que ela gostou, você quer, e você fala e você deseja que outras pessoas vejam. Ela mudou sua vida? Ela mudou minha vida, por vários motivos. Mudou primeiro pelo próprio conteúdo dela. Então, o próprio estudo da Cabala mudou minha vida, mudou meu entendimento de muitas coisas. Ela me abriu muito, muito, muito a percepção da nossa vida em sociedade, da nossa vida coletiva, né, da importância da vida coletiva. Eu acho que eu estava um pouco sem esperança nessa organização social nossa, na nossa sociedade, e eu precisava falar de que eu mesma precisava desobedecer alguma coisa para eu poder voltar a ter fé no ser humano como um ser humano. Mas desobedecer foi o fato também de se desnudar perante a plateia, foi uma forma de desobediência. Foi. Então, tem mais alguma desobediência dentro da tua peça? Tem várias. Tem várias. Tem várias. Tem pelo menos as 4. Eu acho que é uma desobediência também de você viver uma vida bipartidária. Ou você é isso, ou você é aquilo, ou você está a favor disso, ou você está contra isso, ou você é contra, ou você é a favor. Eu acho que a história de Abraão foi uma história que já me deu vertigem na peça, porque é uma história justamente que mexeu comigo nas minhas crenças, ou contra ou a favor, que o Brasil entrou novamente nisso, né? Eu acho que o Brasil tinha saído de um lugar estreito para ir para um lugar amplo, para a gente poder avançar, e de repente, tchum, enfim, está vivendo um outro ciclo agora, que é incrível fazer uma peça com esse conteúdo, porque eu estreiei em 2006. Vai mudando as coisas. Vai mudando o que... Agora ela virou mais política sem eu ter mudado uma vírgula do texto. Entendi. Entendeu? Porque dependendo do momento histórico que eu estou falando, aquilo tem um significado. Bate de... Porque é uma interação impressionante, né? Deixa eu fazer um intervalo, a gente vai voltar continuando, acabando a conversa com a Clarice, a gente faz um intervalo rapidinho. Aqui até... E estamos de volta com Sem Censura.
Deixa eu passar a palavra para Camila, porque ela Claro. deve ter perguntas e comentários. Várias perguntas e comentários. O fã-clube da Sandra está presente aqui na internet, vários elogios para ela. Que ótimo. E a Leia Carvalhosa, ela disse, Alma e Moral é uma peça transformadora, marcou minha vida e Clarice é uma atriz sensacional. Obrigada. A Nancy Armada, ela pergunta, Clarice, quem não conhece a Cabala, entende a sua peça? Entende. Posso contar rapidinho uma história? Pode. Eu nem terminei de falar sobre a história de Abraão, né? Como... Vou falar então muito rápido. O primeiro mandamento é saia de casa. Vá à terra prometida, vamos dizer assim. O segundo mandamento é sacrifique o filho. E Abraão não cumpre nenhum nem outro e ouve o terceiro mandamento. Muito longe disso ser uma fórmula, porque não é, Deus me livre, não estou aqui dizendo isso, mas essa capacidade de você compreender algo muito além da sua própria crença, né? De você compreender que há uma relação e uma interseção entre as partes, é tão profundo isso, que é isso que uma vez um entendimento desse nível que me deu uma vez no palco, e eu tive uma vertigem que eu fiquei muda. Que legal. E eu tive um Que legal, entendimento te que não era permitiu uma coisa não dessa era no da momento de ordem, exposição? nem era da ordem do racional. Se você pensar, mas o que você entendeu? Eu só conseguia formular Foi um mês insight, depois. aquela famosa coisa. É. Não. Então essa festa é transformadora nesse sentido, assim, para mim que faço também, né? E qual era? Ela pergunta se quem não sim. conhece a Cabala entende a entende. peça. Olha, eu vou contar uma história emblemática que é radical, mas para que as pessoas compreendam. Eu fui fazer uma vez no Teatro da UF, num festival, a Alma e Moral. E tinha, então, uma pessoa que trabalhava na limpeza do teatro, que depois veio me dizer que era analfabeta, que não tinha nem o primário completo. Ela trabalhava na limpeza do camarim e ela varreu, ela me ajudou a arrumar as coisas. E quando acabou a peça, eu entrei, ela estava apoiada na vassoura e chorando. Olha que linda ela me disse. Ela falou assim, olha, eu não entendi nada, mas eu achei tão bonito. Chorando. Aí o Amir Haddad, o diretor, abraçou ela. Entendeu? Foi tudo, né? Ela sentiu. Entendeu muito Ela mais. falou, você entendeu tudo. Você não sabe verbalizar o que você entendeu. Mas você, nesse estado, você entendeu tudo. Aí ela falou assim, isso foi. Bom, enfim, no Teatro Oi Casagrande. Teatro Oi Casagrande, todas as quartas-feiras, às 21h. Vai só até o dia 7 de fevereiro. Curtinho. Estreamos nessa quarta agora, que passou, dia 10 de janeiro, e vai até dia 7 de fevereiro, às quartas. E a Alma e Moral estreia agora, dia 13 de janeiro, no Teatro Eva Herz, em São Paulo. Vamos continuar a carreira lá, sábados e domingos até o Carnaval. O Carnaval dá uma pausa e depois voltamos no Eva Herz após o Carnaval, terças e quartas. Maravilha. Vera, e a Maria da Rosa pergunta para Porto Alegre. Vocês têm previsão de ir? Ela já foi para tudo quanto é Olha, nós já fomos, eu amo Porto Alegre, eu gostaria muito de voltar ao Teatro São Pedro. Eu tenho muita vontade, é um teatro incrível. Eu até aproveito um beijo para Dona Eva Soter, que luta por aquele teatro de uma maneira apaixonada, guerreira. Dona Eva, meu beijo. E espero voltar a Porto Alegre. O Newton Bonder nasceu em Porto Alegre, ele é de lá. Maravilha. A gente vai continuar conversando no Facebook, vão aparecer mais perguntas, Sim. aí, com certeza. Adriana, vamos lá. Vamos lá. Conversar. A gente estava se acostumando com essas mulheres saindo e falando dos homens, do assédio que elas sofreram, desses homens poderosos e tal. E culminou com o Globo de Ouro, com todas as mulheres de preto, ou seja, simbolicamente mostrando que estão de luto diante de uma situação muito grave que está acontecendo, ou seja. E aí uma reação espantosa de 100 mulheres na França, que é um país eminentemente liberal e pensador, né? Não são mulheres idiotas, né? Claro. Mulheres. Reagindo, dizendo que não é nada disso, a gente não gosta dessa ideia. E o negócio repercutiu no Brasil, está todo mundo falando disso, de assédio, de feminismo, de namorismo. Vamos lá, qual é a sua posição?
Primeiro, eu acho ótimo que todas as pessoas estejam falando sobre isso, que estejam falando sobre o assédio, que estejam falando sobre o feminismo, e eu vou defender com unhas e dentes os direitos de qualquer mulher falar sobre isso. Seja uma mulher que acha que os homens têm que ter o direito de importunar outras mulheres, ou seja, uma mulher que diga que isso não é um direito, que nós mulheres é que temos o direito de viver nossas vidas livres de violência. Porque eu acho que uma questão muito importante do feminismo, Vera, é dizer que o feminismo se pauta no diálogo, né? Porque há um certo preconceito, talvez, de achar que o feminismo é pautado na intransigência, né? É pautado em uma postura talvez um pouco mal-humorada, e isso não é verdade. O feminismo vem do diálogo e quer esse diálogo, né? Quando a gente fala que é importante desconstruir algumas práticas, comportamentos, lutar contra a violência, a gente quer também conversar e dialogar sobre isso. Então, esse diálogo que se estabeleceu nesse momento é muito importante, eu acho, né? Mostra visões distintas. E não é ruim pensar diferente uma da outra, né? Eu, por exemplo, penso diferente das feministas, ou melhor, das mulheres francesas que fizeram esse manifesto. Acho que o manifesto traz algumas questões importantes para a nossa reflexão. De fato, hoje, uma pergunta que fica no ar e que muitas pessoas me fazem ou se fazem é: até que ponto é uma cantada, é um elogio, é uma brincadeira, ou até que ponto é um assédio? E essa resposta a gente vai ter que construir juntos, porque é uma resposta muito sutil e talvez muito pessoal. De fato, algo que me incomoda e que para mim vai parecer que é um assédio, para outra pessoa ela vai dizer: olha, é só uma brincadeira. É pior do que relaxa. isso, Adriana. Uma coisa que para mim é muito clara na minha idade, para uma menina de 13 anos é inteiramente confusa. Exatamente. Então, eu acho que tem uma coisa aí de idade, de maturidade, de vivência, que põe as meninas muito mais fragilidades do que toda essa conversa. Elas não sabem. Você não sabe se o modus operandi é esse. Será que é bacana, então, levar uma passada de mão na bunda? Por isso que eu acho que uma das coisas mais importantes dessa discussão é a gente chamar a atenção para o seguinte: a gente precisa saber o que é. A gente precisa saber o que é o nosso corpo, que direitos nós temos sobre o nosso corpo e que direito outras pessoas têm ou não sobre o nosso corpo. Porque isso também paira uma dúvida nas pessoas. Até que ponto colocar a mão no joelho da outra pessoa é ou não é ofensivo? É claro que há diferenças culturais, né? O Brasil tem mania de pegar todo mundo, eu nunca vi. A gente pega the hug country. A gente pega, abraça, beija. Então, talvez num contexto brasileiro isso tenha que ser relativizado. Mas em outros contextos é bem diferente. E Adriana, a gente está falando... Nunca uma coisa, uma assediadora é um abraço. Não, pois é. E a gente está falando também de algo muito importante, que é a questão do poder. Quem coloca a mão do meu joelho? Né? Porque aí a gente vai ter que olhar para essa desigualdade entre homens e mulheres, mas também para a questão do poder e, nesse caso específico, do ambiente de trabalho. A gente estava, né, isso tudo surgiu a partir de uma discussão do assédio no ambiente de trabalho. Aqui no Brasil, a gente tem casos gravíssimos no ambiente de trabalho, fora, no ônibus, né? Enfim, em vários lugares. Mas esse tema surgiu a partir das denúncias que vieram especificamente de ambientes de trabalho. De Hollywood, que seria um ambiente liberal, entre artistas, coisas muito amenas, todo mundo rindo, bonito, e sendo profundamente violentadas essas mulheres com o poder desses produtores. E silenciadas. Né? Porque quando uma mulher resolveu falar, parece que aquilo foi criando uma onda muito positiva, né, de, olha, eu também passei por isso. E essa era, né, a hashtag que as mulheres usaram, né? Me Too, que é um movimento, tem 3 anos que aquela atriz disse: nós ganhamos menos do que eles. Lembra? Antes, foi isso, foi 1 ano antes de começarem as denúncias de assédio. E sempre nesses eventos da indústria cinematográfica. Então, alguma coisa está errada. E não é as mulheres falarem. O que está causando o problema não é porque as mulheres estão falando. Tem algo atrás disso que elas estão denunciando e que a gente precisa
conversar sobre, Por que é a que tá desigualdade essa entre os homens e confusão? mulheres. Por que você acha que está essa... Edmilson, eu não queria estar no seu lugar, porque você está no meio de 5 mulheres. Quietinho, Está quieto. quietinho. Só fala de hepatite dengue, zika, chikungunya, aerovírus, minha querida. Nessa hora a hepatite olha, ficou juro até por Deus, bom. foi por acaso, porque não foi... A gente não falo de armou essa nenhuma- cena aqui. Não falo de nenhuma DST aqui, nada de DST. Essa história que eu acho que tem uma confusão aí, e isso era bom falar também. Essa coisa a cantada, o assobio, está havendo uma certa banalização da discussão por aí? É isso que está acontecendo? Estão confundindo? Tem uma certa acusação de moralismo. Tem um certo puritanismo. Sim, isso é trazido nesse manifesto. Só que eu acho que não se trata apenas de puritanismo. Pode ser que uma pessoa ou outra tenha de fato isso em mente, mas quando as mulheres fazem essas denúncias, não é porque elas são puritanas. Quer dizer, não, eu entendo o que os franceses estão dizendo, as francesas, porque existe um autoritarismo no puritanismo, que é isso que elas não gostam. Ou seja, o bem à força. Perfeito. Isso, entendeu? Ou isso. seja, então agora, se eu olhar para cá, isso vai significar necessariamente que é uma coisa politicamente incorreta eu olhar para cá assim. Então eu vou ter que ficar olhando assim. E nesse sentido é autoritário e nesse sentido é contra a liberdade. Só somando isso, quer dizer, eu não li o manifesto, mas o que eu acho que o que me falaram é que não pode criminalizar o desejo, quer dizer, um homem pode ter desejo por mim e eu perceber que ele me deseja e eu ter desejo por alguém e até aí não há nenhum problema. O problema é o que ele faz com o desejo dele e o que eu tenho que me submeter ou não ao desejo dele. E eu não Mas achava desejar... que o problema das atrizes americanas, elas não estavam falando disso, elas não estavam falando de assobio na rua. Não, elas é o estavam desejo, falando de ok, abuso de poder, No ambiente de trabalho, sexual. com relação... Exatamente. Então, isso que elas estão falando é bastante diferente desse discurso que fala, olha, isso é moralismo, estão burocratizando as nossas relações ou estão deserotizando a sexualidade, o que seria o fim da picada, porque não é isso que as pessoas querem. Fim da picada mesmo, né? Literalmente falando. Mas o que é interessante é a gente dizer o seguinte, há hoje uma certa expectativa de que a gente consiga enquadrar os comportamentos em determinados padrões aceitáveis. E isso não vai acontecer. Porque não existe nenhum manual que diga, Edmilson, até aqui você pode olhar, mas daqui para lá, isso a gente não tem e não vai ter. Não façam isso, por favor, porque senão vai dar errado. Não existe esse livro onde a gente vai procurar, né, o que é, o que não é o assédio ou o incômodo que as pessoas sentem. Agora, você a acha gente que pode precisa... chegar uma caça às bruxas? É nesse sentido que elas se manifestaram. Né? Então, no manifesto, em algum momento, elas mencionam que há homens que estão sendo acusados sem direito à defesa e que estão perdendo o seu trabalho, o seu emprego, né? O direito à defesa é importante. Pode ser, sim, que num momento em que você lança um nome, fulano é assediador. Isso tudo ganha uma movimentação nas redes sociais que quem disse aquele nome não tem mais controle. Aquilo vai virar uma bola de neve e algo pode ser que aconteça. E aí o direito de defesa, claro, é importante para todas as pessoas. Mas eu acho que a gente precisa ver também que, na verdade, existe um lado e o outro. Quantas mulheres também já deixaram de ir trabalhar, já encerraram as suas carreiras porque sofreram assédio e não tiveram coragem, vontade de falar sobre isso, de denunciar, de ir numa rede social, de contar para alguém, de ir numa delegacia, enfim. Então, o mesmo problema que o homem, no caso, sofreu, porque o nome dele foi parado num lugar e tal, outras mulheres também perderam seus empregos. Então, isso não dá para a gente só pensar que 1 ou 2 ou 3 homens que, por acaso, tenham sido sofrido algum problema injustamente. É claro que assim, sempre vai acontecer uma situação que pode extrapolar, mas esse não é o objetivo e isso não é o que está acontecendo no momento. Parece que está acontecendo. As acusações nos parece que são bastante fundadas, pelo menos desses grandes nomes que a gente viu. Kevin Spacey, até o próprio James Franco agora, a coisa não parece ser muito leviana, não. Sim, me parece bastante sério, fundamentado e com mais de uma pessoa
corroborando que aquilo Exatamente. aconteceu. Então, fica difícil a gente dizer que é uma caça às bruxas, porque caça às bruxas é uma coisa que você faz meio que sem nenhum tipo de compromisso, é uma coisa muito irresponsável. Não me parece que é o caso do que vem acontecendo. Você falou uma coisa importante, que é assim, o modus operandi, sabe? Por exemplo, eu sou atriz há 35 anos, então eu sei de muitos casos de pessoas que perderam papéis porque não quiseram dormir com determinada pessoa. Né? Isso a gente está careca de saber. Então, esse modus operandi de que você só ganha alguma coisa se você transar, você só não sei o que se envolver. O teste do sofá. É o teste do sofá. Isso é a coisa mais antiga que existe. Isso virou um modus operandi. Eu acho que o que as mulheres americanas também estão, assim, já chega, é dizendo, gente, vamos ter outro modus operandi, vamos... Se a pessoa tem talento e merece papel, é dela o papel, e ela que sabe se vai querer dormir com fulano ou se não quer dormir com fulano. Exatamente. Né? Então, isso é totalmente legítimo, isso. É isso que é assédio, que eu acho, sabe? Sim. Você só é condicional. Ou você transa com aquela pessoa ou você não vai trabalhar. Que isso? Tem mais a ver com a relação de poder do que com uma cantada o fio ou da não, rua, né? Com o desejo do que com genuíno. desejo sexual. E a reciprocidade. Exatamente. Mal ou bem, a gente sabe quando a gente investe em alguém, aquela pessoa não está afim. Você sabe disso. Você sabe, você não né? Então, exatamente. O homem sabe quando está forçando, quando não está, não é, gente? E as mulheres sabem. Então, dá para explicar um pouco mais. É disso que a gente está falando. E eu acho que o bacana é que isso está gerando outras discussões. O próprio discurso da Oprah, ele não é um discurso que fala só do assédio, falou de racismo, de representatividade, foi um discurso muito potente, mas também um discurso que articulou coisas importantes do feminismo. Hoje não dá para a gente falar de feminismo sem falar de racismo, que a gente precisa enfrentar o racismo. Isso tem que estar dentro do feminismo, porque é articulada essa questão da opressão das mulheres, né, com a opressão racial. Então, isso estava muito tem que lembrar outra coisa também. Dela. Existe uma pressão em cima dos homens. Eu tenho filho homem, então eu falo muito por causa disso, porque o amor aos homens me faz dizer que a gente tem que cuidar dos homens. Porque tem uma pressão em cima de nada. Tem uma pressão em cima desses meninos de desempenho, de se mostração, de mostrar que é macho, muito pesada por parte das mães e dos pais. Quer dizer, existe muita confusão aí na educação dos filhos, que desempenham papéis diferentes, posições diferentes e atuações sexuais diferentes. Sim. A menina fica modesta e o menino ataca, e isso é muito confuso no momento de adolescência, que o menino pode atacar um pouco para repetir um padrão, sem saber que está sendo violento e agressor. Então, a gente tem que tomar cuidado como mulher, gênero. porque a mulher frequentemente é machista pra caramba. A gente pode reproduzir o machismo, porque, na verdade, o machismo ele é uma coisa que está presente em toda a sociedade. Ele não está dentro da cabeça do homem. Por isso que não adianta a gente eliminar aquele homem machista. Exatamente. Porque a gente não vai acabar com o machismo com isso. A gente precisa lutar contra o machismo, contra o patriarcado, mas não contra as pessoas. Né? O meu inimigo é o patriarcado, não é aquele homem em particular. Enfim, a gente pode dialogar. E é importante a gente discutir, Vera, a questão da educação e gênero na educação. Por que isso? Discutir os modelos de masculinidade, porque há modelos de masculinidade muito positivos e outros são tóxicos. O modelo de masculinidade que diz que o homem tem que abordar a mulher como se ele fosse um animal, esse modelo é tóxico. A gente não quer. Nós, mulheres, demos esse recado. Mas eles não querem, muitos homens eles não querem mais isso. Exatamente. Entendeu? Não deu certo esse mesmo. Olha só, por isso não dá pra gente pensar que todos os homens são iguais. Vocês todos são maduros e com alguma idade. Vocês já viram algum peão de obra dizendo, vem gostosa que eu vou te comer todinha? E aí? Ganhar alguma mulher? Não ganhou nunca. E ele nunca faz isso que sozinho comportamento também. É esse que não ganha mulher, gente? Tá sempre em grupo. A Eles estão sempre em grupo. Tem uma coisa de relação. Eles têm mais estímulos quando estão em grupo. Isso é muito mais para você falar isso para um outro homem ver. Então, o que eu chamo de masculinidade tóxica. Né? Não serviu para nada. Ele não conseguiu, né, uma nova namorada, ele, enfim, se afirmou, se autoafirmou e se afirmou na frente de outros homens. Isso é o que a gente quer
eliminar, Exatamente. desconstruir. Empobreceu o homem. Você deu Exatamente. esse exemplo, mas quantas pessoas também que fazem esse ataque animal porque tem muito poder econômico, né? Cara, Bota o dinheiro lá como se a mulher fosse, sei lá, uma coisa- mercadoria assim que... Não tem um desrespeito à Ninguém, pessoa. Não é uma tem isso. pessoa. É. Eu me lembro de uma atriz linda, maravilhosa, que me disse, pois eu estava distraída de São Paulo, aí tinha um diretor lá da televisão, todo mundo já morreu, então não posso contar. E tal, e Dercy aí Gonçalves, eu resolvi Dercy sair com Gonçalves. ele. Aí resolvi sair com ele, sair. Cara, eu nunca mais consegui papel nenhum, porque não continuei saindo. Tipo, isso é uns montes, assim, não é Sim. isso daí é um de 50 milhões de exemplos. E a gente está falando desse meio, né? Do Estamos Hollywood, ainda tá? no meio artístico. Mas, ainda tem. Põe nos outros, né? né? E quando a gente vai falar, na verdade, tem também um recorte de classe nessa discussão entre as Opa. francesas e as americanas, né? Quando a gente vai para as classes populares e o feminismo que eu amo é o feminismo popular, a gente vai ver que a situação é muito difícil, Vera. As mulheres não têm condição de fazer um Me Too. Tem não. Essas mulheres não vão fazer. As mulheres da classe popular, né? Elas vão ter medo de perder o trabalho, elas vão ter medo de se contrapor a uma pessoa que, além de ser homem, e por si só, pelo fato de ser homem, já é uma desigualdade, é uma pessoa que às vezes tem um poder econômico que vai fazer e vai inviabilizar a vida dela, né, como trabalhadora. Mas isso é em todas as classes, eu Então, acho. é muito difícil. A mulher já é, vou dizer assim, hipossuficiente diante do homem, né? Porque tem essa questão de gênero que faz com que o universo feminino seja desqualificado diante do universo masculino. Mas quando tem a questão do Gente, olha só, eu recurso... estou um pouco confusa, porque eu não entrevistei a Sandra ainda e eu preciso entrevistar a Sandra. A gente já fez o segundo intervalo? Não, ainda não. Vamos. Então deixa eu fazer. Porque Eu fazer- não, você quer fazer uma pergunta na volta, Tá. ok? Desculpe. Tá bom, fazer o quê? Vamos fazer Tô em intervalo, na volta minoria. a gente passa a palavra para o Edmilson. A gente volta já. Voltamos com o Sem Censura. Deixa eu falar com a Sandra rapidinho, que senão eu não vou ouvir mais essa voz dela maravilhosa. Pois Sandra, é, você é de querida. Juiz de Fora. Juiz de Fora, menina. E você é uma carioca, porque quem nasce em Juiz de Fora, todo mundo sabe que é carioca. do Brejo. A gente gosta dessa aproximação. É isso aí. Estou aqui vindo batalhar a carreira agora no Rio com esse CD maravilhoso, produzido pelo maestro Rio do Oro, grande maestro Rio do Oro, Que meu adora padrinho. você. Meu dindo, querido. E esse CD tá lindo, gente. Estamos aí agora. Batalhando. Quem que escolheu esse repertório todo? Porque é um Escolhemos repertório... em conjunto, né? Você e o Rildo. É isso. Eu, maestro Rio do Oro, mais um empresário. Então a gente escolheu o repertório. Aí tem uma maravilhoso. duplinha, você tem a participação especial de gente nessa história. Gente de peso, né? Martinho da Vila e Moacir Luz, né? O Moacir canta com você Vida da Minha Vida. Olha É. só. E Martinho canta com você Amor de Martinho Brinquedo. canta Amor no Brinquedo. Quer dizer, é Não tudo é brinquedo, maravilhoso. não. É tudo maravilhoso. É tudo muito bom. E o Rio do Hora tem aquele canto que ele faz um acompanhamento da tua também, né? Tem uma introdução enorme dele, não tem? Ele tem, na verdade, ele tem um clássico, né? Também que é dele, do Sérgio Cabral Pai, Isso, que é Meninos da Mangueira. isso. Então, são vários nomes. Arlindo Cruz dá o nome ao CD, que é Banho de Fé. Arlindo Cruz e Sereno. Né? Arlindo Cruz Sombrinho e Sereno, na verdade. Então, o CD está espetacular, com grandes nomes. Monarco da Portela e Marquinho do Pandeiro. Então, tem Tá muito clássicos lindo, incríveis. tá muito Gilberto bom. Gil e João Donato. com Você Moriá. é do samba desde papai e mamãe, né? Minha mãe foi compositora da Juventude Imperial, baluarte lá da escola, e meu pai da Imperatriz Leopoldinense na década de 60, por aí. Só que eu não conheci meu pai, mas a minha mãe conta as histórias todas em relação a ele, então já está no DNA. Maravilha. Posso pedir para você cantar? Pode. E aí a gente termina o Sem Censura com você cantando, que vai ser muito bacana. Obrigada, Você vai cantar Elisane. o quê, querida? Prioridade. Ai, que linda. Ela é muito linda. Prioridade então, para vai o lá. nosso samba. Tá, eu vou me despedir da Clarice, agradecendo muito ao Obrigada Edmilson também. e a Adriana, vocês. A gente vai ficar no Facebook, tá? E a gente volta amanhã, não. Sexta. A gente volta segunda às 5 horas. Vamos lá. Vamos lá. Andrinha. Prioridade, prioridade pro nosso samba, prioridade, eu disse prioridade,
pro samba do Paulinho, prioridade para o samba do Chico, prioridade pra Zeca Pagodinho, prioridade pro samba da Mangueira, prioridade pro samba da Portela, prioridade pro samba do Salgueiro, quero ver na passarela. Eu disse prioridade, prioridade pro nosso samba, prioridade, prioridade, prioridade pro nosso samba, prioridade pro nosso samba. Muito Maravilha. obrigada. Volta pra lá, senta lá e vem, Rafael, vem pra cá, que eu quero mostrar pra vocês uma coisa genial. Vem com o violão e com o celular. Eu quero mostrar uma coisa que ele fez, que é genial. Olha só, que a gente estava aqui, põe o celular aqui. Vocês vão ver, é muito engraçado. Aí faz aquele negócio que você estava fazendo. Aí ele começou a passar o som com a Sandra. Aí eu tô vendo ele lá, ó. Põe aí, põe aí. Aí ele pôs o celular aqui e começou, aí, ó. Olhando pro celular. Eu disse, o que você tem aí? Você tem a partitura no celular? Porque já era legal, né? Mas não. O que é isso, Rafael? É um aplicativo? Um aplicativo. Aplicativo, senador, né? De afinação, gente. Olha, Olha só é isso. impressionante. Cara, muito bom. Ô, Vera, posso deixar a agenda aqui rapidinho? Ah, claro. Um minutinho só, gente. Amanhã, dia 13, estarei em Angra. Domingo lá no Cultural Bar. Domingo, dia 14, né? Dia 20 em Tabuleiro, Minas Gerais. Também dia 20 em Santos Dumont, Minas Gerais. 27 em Juiz de Fora. Dia 3 de fevereiro, São João Nepomuceno. Dia 4 no meu bloco Negra Maria, lá de Juiz de Fora. Que bacana, não parou quieto, hein? Não, não. A gente não pode parar, né? E quem quiser contratar, Sandra Portela, 9977, desculpa, 6696, falar com o Wagner. Acho melhor você repetir, porque tinha muito 7, muito 9, muito 10. Pois é. 329-9977-6696. Tá bom, beleza. Obrigada, Vera. Maravilha. Eu Posso que mandar um agradeço. beijo para ainda tá, Não, a possível? Camila agora, dona do programa, ela tá no Facebook. Agora Não, mas então você ela... pode mandar um beijo. Posso mandar um beijo? Claro. Queria mandar um beijo para José Maria Braga, que é marido, companheiro, e que eu fico meio constrangida assim, mas por ser tão próximo, mas ele tem tudo a ver com o sucesso da Alma e Moral. Mandar um beijo para o meu filho, Vitor, e dizer que eles são muito responsáveis por esse sucesso. E o Zé, ele é o diretor de produção da peça. Legal. Ele assumiu há 10 anos atrás, por 1000 questões, era para ser uma coisa provisória, enquanto o diretor de produção ia ser substituído por outro, mas ele mandou tão bem que Foi contratado. Foi contratado. Foi contratada, muito bom. Ah, Camilinha, lembra, Tá. eu cortei a palavra do Edmilson, acho que eu tenho Pois que é. devolver para ele. Antes do Edmilson falar, desculpa. Não, o Peterson Marciano, ele quer saber onde ele compra o CD. Em Juiz de Fora, enfim, pelo Brasil. Ah, porque tem o CD físico, ele existe. Tem CD físico e está sendo adquirido lá em Juiz de Fora, na loja Zé Kodak, lá do Calçadão de Juiz de Fora. E tem também nas plataformas digitais. Ah, tá. Tá no Spotify? Tá no Spotify, em todas as plataformas digitais. Me dá o microfone que aí eu passo Sim, pro agora Rafael sim. se ele quiser falar. Não, porque assim, você qual é- está qual é a sem questão aqui áudio. quando você fala, né? Assim, eu queria saber, tá, os homens têm um monte de culpa nessa história, a forma de abordagem, mas tradicionalmente quem cuida do homem, quem educa o homem até talvez uns 15, 20 anos atrás, era a mulher, a mãe da criança. Ficava lá e eu vejo, muitas vezes, a mãe estimulando isso. Eu sou pediatra, infectologista. E acho que teria que passar, tudo bem que eu não tenho um manual mas teria que ter um manual de educação, onde essa mãe teria que ter esse cuidado, até porque ela foi vítima e ela está fazendo com que novas mulheres sejam vítimas. Eu tenho uma situação bem próxima de mim, onde o filho dessa mulher, um engenheiro da Petrobras, e ele é um vândalo, um estranho, que abusou da filha, e a mãe dele, que é viva ainda, uma professora, não percebe, Não quer ver. Está cega diante disso. Ah, as pessoas querem ter mal, meu filho, Deus está vendo. Se Deus estiver vendo mesmo, vai ferrar com esse infeliz. E ele, então, é estimulado na família a manter esse tipo de comportamento. Porque, assim, eu não quero ouvir crítica da minha mãe, eu tenho preocupação com a minha mãe, né? Então, assim, eu fui criado de um jeito.
Agora, eu acho que as mulheres teriam que rever isso também, entendeu? Eu acho que o homem ele é culpado, mas em algum momento ele está sendo vítima de uma educação equivocada, na minha opinião. É, eu não colocaria, talvez, essa ênfase tão unicamente no colo das mulheres, Não pela é. educação dos homens e das mulheres. É claro que existe uma expectativa da sociedade, e isso tem a ver com os papéis de gênero. O papel de gênero que as mulheres têm na família é de cuidar das pessoas, de educar os filhos, né, de fazer as tarefas domésticas. Existe uma expectativa de que esse seja o papel das mulheres. Mas a educação é um processo extremamente complexo, que vai além do convívio familiar. Então, na escola você educa, na igreja você educa, vendo um programa de televisão você educa, no clube, enfim, em vários espaços onde a socialização acontece. Então, é claro, muitas mulheres... Não existe a culpa nem do homem, nem a da mulher. Nós todos estamos no mesmo barco. Sim, todos juntos. Somos responsáveis. Eu nem uso a palavra culpa. Eu uso responsável. Mas a vantagem da gente estar conversando, né, Adriana, é que a gente conversando, a gente se entende e a gente pode falar sobre os assuntos que estão acontecendo de fato. Quer dizer, quando um homem ele é agressivo com uma mulher, é preciso que seja dito para que a pessoa que está sendo vítima daquela agressão saiba que ela é uma vítima, porque senão ela não sabe. E que o menino que está repetindo um comportamento predador, ele também saiba que ele está repetindo um comportamento predador. E eu acho que não é ruim também a gente achar que essas pessoas que têm algum comportamento, seja homem ou mulher, a gente pode atribuir esse comportamento à cultura ou à criação, porque isso, inclusive, já está sendo usado do ponto de vista da judicialização. A pessoa se apresenta no tribunal e diz, olha, eu fiz isso, mas eu sou vítima da sociedade machista, por isso que eu bati na minha mulher. Esse argumento, né, é isso, quando a gente tem uma ideia boa, mas alguém vai e pega a sua ideia boa e transforma numa coisa horrorosa, porque não tem como utilizar esse tipo de argumento, como eu já vi, e isso, na justiça brasileira, evolui para coisas assim, do nível mais absurdo possível. Eu já vi uma defesa de um feminicida, um homem que matou a mulher, e a defesa era baseada em possessão demoníaca. E isso uma defesa num tribunal de júri, né? Gente, a quantidade de vezes que a mulher é culpada da violência que ela Diniz, sofreu. lembra que a gente ficou chocada? A vida inteira. A mulher usa um shortinho, ela é culpada porque o cara vai lá e passa a mão na boca. Que é isso agora? Ângela Diniz já faz 30 anos. Lembra disso? Aquele caso me marcou tanto. No Réveillon de 2016 para 2017, fez 30 anos. Que foi o mesmo Réveillon em que um cara entrou na casa da família dele e matou 10, 11 pessoas de uma vez só. Não sei se vocês lembram disso. Ele matou a mulher aqui no Brasil. Foi atrás de... Ele poupou alguns homens, mas ele matou todas as mulheres dentro de casa. Foi um caso, foi no dia 31 de dezembro, alguma coisa assim. Esse estava possuído pelo capeta? Não, esse eu não... Depois ele se matou e deixou um texto, ele deixou uma carta onde ele culpava as mulheres, enfim. Isso é muito típico, sabe, dos autores de feminicídio. Se matam em seguida e deixam carta culpando mulheres. A vítima. Gente, eu lembrei agora de uma história muito louca. Eu fui, há muitos anos atrás, jantar, eram entre 11h30 e 15 para meia-noite, assim, numa churrascaria aqui no Rio, e os garçons, estava vazio, os garçons estavam mal-humorados, e eu estava tendo uma DR do bem com meu marido, assim, e a gente estava conversando numa boa. DR do bem? DR do bem é DR, assim, pacífica, tipo assim, sem censura. Era budista. Era budista. Era pro lado budista. Aí a gente estava bem humorado assim, aí eu perguntei para ele se eu tá chateado porque a gente chegou agora e só tem a gente. Ele falou, não, o caso é o seguinte, que depois dessa Maria da Penha, a gente fica trabalhando até tarde, quando chega em casa não pode bater na mulher. Então eu sou corno, fulano é corno, aquele ali é corno, e foi dizendo que todos os garçons eram cornos, porque não podiam bater na mulher e que
o que garantia a mulher não trair eles era o medo delas apanharem. Esse cara devia ser corno mesmo. Né? Eu vi Não é isso na essa história coisa, que aconteceu. É. Falei, o senhor está brincando? Ele falou, não, o que a senhora vai pedir? Eu olhei para o Zé e falei, Pedir tua cadeia, seu bobo. eu ouvi isso. Isso tem uma história de uns 6, 7 anos atrás. Ai, dá uma Que agora pena. a Maria pena, da né? Penha não podia bater nas mulheres e que isso estava Que deixando eles pena, estressados. porque não bater na mulher é tão importante para a família inteira. Gente, mas É olha tão o importante pensamento. para as crianças, é tão importante para a própria pessoa, é tão pedagógico você entender olha que só, o nesse conflito Natal, pode ser realmente, resolvido de outra forma. Eu não sei se eu estava mais sensível, mas eu vi tanta briga. Sabe, supermercado, na rua, tipo, você não comprou presunto direito, você não faz nada direito. Ou então a criancinha... E as crianças, quando vêm pai e mãe brigando, é uma coisa horrorosa, né? É. Aquelas carinhas, tipo passarinho que vai cair do ninho naquela hora. É um horror você ver. É. E os pais não se dão conta. É muito complicada a vida. É. É muito complicado. Mas eu acho que Camila, tem jeito, né? tem Só da jeito, gente estar aqui tem. conversando, Já melhora, falando sobre né? isso. O tema é pesado e a gente está falando, né? Está falando. E está falando de Uma verdade. boa- né? Muita coisa melhorou. É, eu acho Boa, também. também. Muita coisa melhorou. também A vida acho. a sociedade está mais democrática. Tem vários comentários aqui, tanto para um lado quanto para o outro. Um deles é do Michael Foster, ele comentou: assédio é em relação a poder, em relação de poder no trabalho. A cantada é em ambiente neutro ou na balada. É muito fácil diferenciar, o resto é polêmica. Tem a ver com o ambiente de trabalho. Né? Assim, na legislação, a lei diz que o assédio é no ambiente de trabalho. Né? Mas a gente sabe que isso pode extrapolar 1000 situações onde existem relações de poder e que não é um ambiente de trabalho. Pode ser no ambiente de igreja, de escola, de hospital. De Não tem relações de paciente, poder? Na própria paciente. relação A microfísica do poder, já você dizia aceita Michel Foucault, de tem todos os Mas olha só, espaços. Adriana, você aceita de jantar com o cara. Aí o cara diz, vamos para um motel. Você diz, não, não vou. Aí ele leva um tapa, porque você não tem que ir. Entendeu? Existe isso. Isso é um assédio, óbvio. é. Entendeu? Já que aceitou jantar, vai ter que ir. Então paga a conta. Vai rachar a conta comigo. Pô, é um maior investimento. E a Lúcia Helena, ela traz novamente o teste do sofá. Ela comentou: como essas atrizes americanas podem falar em assédio, se todas sempre souberam que elas sempre fizeram bem conhecido o teste do sofá para conseguir o papel, sem essa? Ela conhece as atrizes? Não é obrigatório, Mas não, se que não eu é saiba. assim, Exatamente o né, que vocês gente? comentaram. que E era vou dizer do- uma coisa contexto. polêmica. Quem quiser fazer o teste do sofá, ok, problema nenhum para mim. Agora, é uma escolha daquela mulher fazer isso. É diferente do que alguém dizer para mim, Adriana, você só vai ter esse papel Se fizer o teste se do você sofá. tiver uma conversa com aquela pessoa, porque agora razão. é tão difícil a gente regular a sexualidade alheia, né? Pode haver imposição, O né? que passa na cabeça Mas de Adriana, cada o que você um, está de cada dizendo é um pouco uma. polêmico, sim. É porque polêmico. 5 anos depois, se esse cara fizer isso com todo mundo e se ela vier a público, ela está no direito dela. Como algumas entendeu? pessoas Então hoje você não pode ter todos os ônus, todos os bônus. Não. São escolhas. É isso que eu estou dizendo. A gente vai escolher coisas. E essas escolhas têm consequências. Pois é. Né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu não condeno nenhuma mulher que foi. tenha feito isso, né, para conseguir estar aqui ou Se ela ali. fez por livre e espontânea vontade. Se ela fez por livre e espontânea vontade, eu não condeno. Mas eu sei É igual a que prostituição. às vezes a gente acha que a prostituiu. pessoa está escolhendo, mas não é bem uma escolha, né? Eu teria mais Enfim, tendência a ter essa posição, que não é exatamente uma escolha que é dada. não é exatamente uma escolha. Entendeu? Mas que a livre espontânea vontade. tem não mulher é que isso, gosta. Não, Tem mas A mulher livre que espontânea gosta. Só, vontade veja é bem. você dormir com quem você quer. Essa quer. mulher que foi condicionada e topou ir para o sofá com o cara que é o chefe, ela é uma forma de prostituição, onde a troca pelo papel Exatamente. foi estar com o cara. Então, ela se É vendeu, legítimo pra ela, igual a problema prostituta, que se nenhum. vende pela dela. O que a gente não pode fazer é transformar isso num item do contrato para Sim, todas as pessoas. pois é, não Aí pode. não dá, Certo. porque nem todas vão topar. Inclusive, nem todos os homens são assim.
Mesmo Obrigado os pela parte- homens Obrigado de pela parte que Hollywood me ou, toca. enfim, Obrigado. da indústria, né? Não, peraí, não é nem todos os homens, Adriano, vamos lá. Os homens não são assim. Existem homens que São são assim. assim. Isso. Tá? Deixa eu defender meu filho homem aqui, Não, porque ele é obrigado. muito precioso. Não, porque da Os forma homens não como são a moça isso. colocou, Não, porque é você importante sabe que isso. isso existe. Talvez não seja tão... não é todo mundo, né? Em todos os espaços da indústria cinematográfica ou da televisão. Né? Isso em Não nós dá pra médicos, gente não, mas generalizar. Olha só, eu já direto. consegui pôr 2 homens na mesa. Fora os que estão... Não, eles não estão No na mesa staff. ainda, mas eles participarão. É a mesma coisa quando teve aquele negócio horroroso com a menina de 15, 16 anos, que 30 homens. É. Aí quanta gente falou assim, ela já fazia isso. Era Como mãe, assim ela já tinha fazia filho. isso? Que isso? Não, ela ela gostava. não é a menina. É a menina de 15 anos Lembra que não que- estava. Lembro perfeitamente. Ela gostava. Podemos terminar? Camila, como é que ela nós não estamos pode falar aí? nada porque ela gostava. Gente, calma. É, mais O um. debate vai continuar, as pessoas vão continuar comentando aqui. Infelizmente, não dá tempo de dar conta de todo um assunto como esse, né? Que tem toda a sua complexidade. Mas eu acho que por hoje, sexta-feira, Acho que a gente Pode terminar. A gente pode, porque a gente está em dúvida, porque ultimamente a gente tem continuado o programa mesmo depois que o programa acaba. É verdade, não é, Camila? É gostoso, né? Esse programa Mas, pois sempre é, foi 2 deve ser horas. isso que a gente está querendo, no fundo, a nossa alma ser quer. Mais um tempinho pra É a gente. 2 desobediência. horas de É a programa. desobediência para... Isso, é por aí, gente. Vamos desobedecer. Nós ficamos, vocês podem ir embora. Tchau, um beijo. Até segunda.